Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Clara, esse é o Chá com Pera. E eu cortei o cabelo, olha só, caso você não tenha notado. Ah, pera, como é? Ah, você não se importa? Ah, tudo bem, então. Nossa, desculpa, Vossa Alteza, não tá mais aqui quem falou. Mas eu sinto que eu tô parecendo aquelas mães solteiras alcoólatras que vão pra balada todo fim de semana e deixam os filhos sozinhos em casa, negligenciados. Enfim, eu espero que isso não tenha sido um gatilho pra ninguém. Eu ainda não me decidi se eu fico com óculos ou não, porque ele tá refletindo a luz, mas eu vou ficar com ele. Hoje eu quis fazer um cenário assim um pouquinho mais pessoal, sabe? Porque a conversa que a gente vai ter hoje vai ser uma conversa bem profunda, assim, eu acho, né? Eu espero. E eu quero que você se sinta confortável, eu quero que pareça uma conversa de amiga mesmo. Eu tive um devaneio essa semana e eu quero compartilhar ele com vocês, porque eu não posso manter isso pra mim mesma. Eu comecei a aprender a dirigir esses últimos tempos e tem sido uma experiência interessante. Eu ainda não tô na autoescola, vou entrar na autoescola ano que vem, mas eu tô aprendendo com a minha mãe. Eu não tô fazendo nada demais ainda, mas é uma experiência nova, definitivamente. Só que qual a ligação disso com o devaneio que eu tive? É porque quando eu comecei a aprender mesmo, os primeiros dias que eu sentei no banco do motorista e comecei a aprender passo a passo de como aprender a dirigir, eu comecei a pensar, cara, eu tô me sentindo viva. E eu percebi que eu não tava me sentindo viva há muito tempo. E eu fiquei pensando há quanto tempo que eu tô fazendo as coisas tão no automático, tão assim, sem perceber. Porque quando eu me esforcei para aprender alguma coisa nova, sem aquela pressão, aquele peso de eu preciso fazer isso perfeito agora, até porque não tinha espaço para eu ter aquela pressão sobre mim mesma, porque eu não sabia nada sobre direção, eu sabia zero, então eu literalmente precisava aprender do zero. Não tinha como eu me pressionar, e eu sou perfeccionista, então essa geralmente é a minha tendência, mas ali naquele caso era impossível. Então eu me senti bem, eu me senti viva, eu me senti importante de alguma forma, e aprender a dirigir é uma coisa mundana. É uma coisa que todo mundo faz em algum momento da vida. Mas ainda assim, eu estava fazendo algo fora do comum, fora do ordinário. E isso fez eu me sentir viva pela primeira vez em muito tempo. E quando eu percebi que eu estava muito dentro da minha zona de conforto e que eu fazia muito tempo que eu não tinha experiências novas e que eu não me sentia realmente viva, eu olhei para dentro e falei, algumas coisas precisam mudar. Eu tava vivendo completamente no automático, não tinha intenção por trás de nada do que eu tava fazendo. E é evidente que o nosso cérebro, ele vai sempre tentar buscar o caminho mais fácil, mais simples, mais prático, mas a gente não é o nosso cérebro, a gente precisa começar a se separar dele. Se a gente só se deixa ir, é isso que vai acontecer. Só que as consequências disso são muito piores, porque você para de viver, você fica sempre na sua zona de conforto e quando você for obrigado a sair dela, você não vai saber o que fazer, porque você não está preparado para se sentir desconfortável. Ainda mais agora, eu acho, com tantos estímulos à nossa volta, a gente precisa se forçar ainda mais a sair um pouco de si mesmo, olhar um pouco mais para fora, olhar para os momentos simples da vida e ver mágica nessas coisas, sabe? E na minha cabeça é assim, um pensamento desencadeia outro, que desencadeia outro, que desencadeia outro. E aí eu tava pensando na minha infância, que tinham muitos momentos que eu ficava entediada. E aí eu comecei a pensar, cara, qual foi a última vez na minha vida que eu fiquei entediada? Provavelmente quando eu tinha uns 11 anos de idade. Eu não lembro de ficar entediada essa última semana, por exemplo. E não tô falando que é impossível de acontecer, mas é porque tem tanta coisa acontecendo agora que fica realmente difícil você ficar entediado, ainda mais na minha cabeça que eu tô sempre pensando em alguma coisa. Não tem como eu ficar entediado, não tem espaço pra isso. Só que o tédio é sim
um sentimento. Tédio é um sentimento? É uma emoção? É um. Não sei. Enfim, mas tédio é importante. Você sente tédio, então é um sentimento. Enfim, porque é a partir do tédio que vem a criatividade. Gente, eu criava umas coisas quando eu era criança que, assim, não dá nem pra imaginar hoje em dia, sabe? Eu não conseguiria criar hoje em dia as coisas que eu conseguia antigamente. Mas era porque eu tinha espaço pra ficar entediada, eu tinha espaço pra pausar e pensar o que eu posso fazer agora. O tédio, querendo ou não, facilita você fazer as coisas com mais intenção, porque você tem mais tempo para pensar, você tem mais tempo para criar. E eu sinto que a gente tá perdendo isso hoje em dia. Voltando pro negócio do carro um pouquinho, eu tô aprendendo a dirigir o carro manual, porque dizem, né, que para você aprender a dirigir mesmo, você tem que começar com o manual. E eu concordo 100% com isso. O problema é que agora a maior parte dos carros são automáticos. E tem até carros agora que dirigem por você. Então você não precisa fazer nada se você não quiser. Se você quiser começar a aprender no carro automático, você pode. Só que aí é que tá. Se você nunca se permite dirigir o carro manual, você se limita. E aí quando você precisar tomar as rédeas da sua própria vida, vai ser tarde demais. Porque você está acostumado demais com os carros automáticos. E porque você ignorou o mais importante, que é a experiência. Você trocou a vivência pela praticidade. O que eu tirei desse pensamento é que eu preciso parar de tentar sempre dirigir o carro automático. Eu preciso parar de deixar a vida viver por mim. E eu recomendo você fazer isso também, porque eu tenho tomado essa decisão de viver as coisas com mais intenção mesmo e sair da zona de conforto porque eu quero. E, cara, isso muda tudo. Então, eu aconselho você a sair do automático um pouco. Entra no carro manual e não deixa que as suas inseguranças e os seus medos te impeçam de tocar no volante. Porque você pode, você tem essa capacidade. Você só precisa se separar do seu cérebro, porque o nosso cérebro é um mentiroso. E ele vai te dizer que você não é capaz. E ele vai te dizer pra ficar por aqui mesmo, tá quentinho, tá confortável. Mas é sério, pisa nessa embreagem e passa essa marcha. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu sempre encorajo vocês nos comentários compartilharem um pouco dos seus pensamentos, também sobre o vídeo em si, sobre a estética, o que vocês acham. Eu particularmente gosto dessa estética de vídeo e é por isso que eu faço. Então é isso, deixa um like, se inscreve no canal pra me ajudar. Agradeço. Tchau.